Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui nesse primeiro vídeo com vocês, né? Como vocês podem observar, cenário novo para vocês aqui, alguns ajustes a serem feitos sem dúvida nenhuma, mas estamos com o nosso cenário aqui, né? Nossa carta aqui da resposta histórica, ali o quadro, né, do Rabisco, que é o quadro de São Januário, mas a gente está aqui para poder trazer para você, né? Notícias sobre o Vasco da Gama e opiniões sobre isso. Então, hoje a gente retorna com os vídeos no canal Papo de Vascaíno. E antes de mais nada, quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, porque é muito importante para a gente o seu comentário e também siga as nossas redes sociais no @papo.d.vascaíno. A gente também está lá no Instagram, todos os dias trazendo notícias do Vasco para você e opinião também sobre as situações referentes ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, quero agradecer você por estar aqui conosco. Quero pedir a você para que compartilhe nosso conteúdo com mais pessoas, para que o YouTube reconheça nosso trabalho e deixe seu like, porque é sempre importante para a gente. Valeu? Vamos lá. Dito isso, a gente vai conversar um pouco hoje sobre as verdades, né, nu e cru do Vasco, o que tem acontecido, né? Nesses últimos dias aí, que a gente não tem postado vídeo, a gente tem visto que o Vasco vendeu aí mandos de campo, né, para Brasília, né, 2 mandos de campo para Brasília. A gente também tem visto aí as situações referentes à SAF. Infelizmente, ainda existe alguns, né, colegas, né, e assim, que também fazem o trabalho do Vasco da Gama muito bem, por sinal, mas em alguns momentos escorregando no sentido de que comenta na postagem do Grego, teve uma situação que aconteceu que, olha o que aconteceu, olha aqui e tal, e bota a página do Grego para o torcedor se iludir, quando vai chegar é só comentário de vascaíno na postagem do Grego. Realmente nós estamos carentes de dinheiro e isso tudo tem a ver também com as vendas do mando de campo e com tudo que tem acontecido no Vasco. Além disso, a gente vai falar sobre preparação física do Vasco, qual é a minha opinião relacionada a isso e o que o Carlinhos tem em mãos e o que o Vasco está perdendo nesse momento. Vamos começar primeiramente aqui com uma situação que aconteceu ainda no dia de hoje. Ao que tudo indica, Maxime não fica no Vasco, vai ser emprestado à MLS e realmente não quer ficar no Vasco, vai ser oferecido ao Toronto, se eu não me engano, que é um clube da MLS, aonde ele vai ter uma temporada de empréstimo e eu não sei se vai ter alguma obrigação ou uma situação de compra nesse sentido. Além disso, Maxime saindo e não vão haver chegadas, não se iluda, nessa janela, podemos dizer, caseira, que vai até o final do mês aí, início de abril, se eu não me engano ali, a gente não terá jogadores vindo, a não ser que seja uma proposta muito boa. Por que não vai vir, Léo? O elenco do Vasco simplesmente está fechado, né, até o meio do ano. Pode parecer meio louco diante da maratona que o Vasco tem com Copa do Brasil e também Sul-Americana, mas é isso que a gente tem para hoje, torcedor vascaíno. A gente não está aqui para mentir para você, a gente não está aqui para passar a situação que não seja verídica para você, de alguma forma, mas eu quero pedir o seu entendimento para esse caso, para que a gente chegue no consenso, né? Como eu disse anteriormente, colegas aqui, né, colocando postagem sobre o Grego e bota a página sobre o Grego, fala que o Grego respondeu, dia importante para Marinax, e aí a gente acha que é sobre o Vasco, mas não é. Marinax apenas fez uma postagem lá sobre aniversário ou comemoração de algo da Grécia, se eu não me engano, e daí os vascaínos invadiram a rede social dele. Eu entendo que os vascaínos estão carentes, sim, e vê uma esperança muito grande no Marinax, mas eu, sinceramente, prefiro esperar. Prefiro esperar principalmente pela situação que requer um cuidado muito maior, que é a SAF do Vasco, né? A gente sabe do imbróglio jurídico todo, a gente sabe que o Pedrinho está ali por questões de liminar, mas se você parar para analisar, a 777 também está um imbróglio muito louco, né? Junto com a CAP, junto com outros credores, apresentando aqui, apresentando ali. O Vasco rebate essas situações, mas tudo com o intuito de não deixar, né, obviamente, o clube falir, né? A SAF do Vasco falir, principalmente com a recuperação judicial em jogo. Obviamente que a gente precisa de um investidor, eu acredito muito nisso, acredito que o investidor ajudaria muito no Vasco, principalmente nessa questão de contratação e nas questões referentes aí a mando de campo, como a gente vai dizer. Léo, o que tem a ver mando de campo com isso? Porque eu estou vendo um monte de torcedor vascaíno colocando a situação de que o Vasco deveria jogar em São Januário, e eu sou totalmente a favor a isso. Eu concordo que o Vasco deveria jogar sim essas rodadas, principalmente contra times importantes dentro de São Januário. Porém, a renda que o Vasco vai conseguir nesses 2 jogos gira em torno de 4 milhões de reais.
E isso aí, basicamente, é uma fase da Copa do Brasil que o Vasco, passando, consegue, né, também ganhar esse dinheiro. E aí você pensa assim, pô, Léo, o que isso tem a ver com o SAF? Né? E é onde a gente quer chegar nesse momento. O Vasco simplesmente não tem dinheiro, a gente sabe disso, né? E a gente tem que pensar com espírito teoricamente, racional e de gestor. Vamos pensar basicamente no seguinte: eu tenho um clube, eu tenho uma empresa, e essa empresa não tem dinheiro para sobreviver. O que eu preciso? Eu preciso de recursos. Quais são os recursos que essa empresa tem? No caso do Vasco, o Vasco tem venda de camisas, bilheterias, o Vasco tem patrocínio master, né, no caso da Betfair, que também não cobre tudo, não tem como cobrir tudo, não cobre investimento de jogadores. O Vasco tem uma folha salarial alta, principalmente pela questão do Payet e do Coutinho, que são salários altos dentro do clube. O Vasco tem aí gastos, né, em todo o contexto do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vasco passa da primeira fase da Copa do Brasil, já ganha o dinheiro, e esse dinheiro vai sendo movimentado de alguma forma. Além disso, o Vasco, como recurso, tem o motofrete, tem esses patrocínios pontuais que vão ajudando o clube dentro desse contexto. Só que o dinheiro não tem sem ser esse. E como que o Vasco movimenta esse dinheiro? Como é que o Vasco está conseguindo manter em dia? E aí eu digo mais uma vez, está mantendo em dia o salário de funcionários, jogadores e direito de imagem dos jogadores também, dentro desse contexto, sem vender o mando de campo. Eu entendo que o torcedor está totalmente abalado com isso. O torcedor já começa assim, pô, Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, cara, teria que ser dentro de casa, não vai ser. Eu concordo com a sua indignação, aceito a sua indignação, só que realmente o Vasco precisa pensar de maneira gerencial. E essa maneira que o Pedrinho está tentando fazer com essa maneira gerencial é exatamente isso, vendendo mão de campo. Por mais ruim que seja, o Vasco precisa desse dinheiro, principalmente para pagar jogadores e funcionários. Então, se nós olharmos todo o contexto, a gente precisa também olhar o contexto de que o Vasco precisa de grana. E sem grana, você não consegue fazer nada, principalmente dentro do futebol. Partindo para esse lado ainda, né? Esse imbróglio jurídico do Vasco vai demandar um tempo, não vai ser assim do dia para a noite. Né? Os caras estão fazendo de tudo para atrapalhar isso, porque eles sabem a besteira que eles fizeram lá atrás e que eles podem ficar, sair de vez do contrato do Vasco. Isso não quer dizer que o Vasco vá virar de novo associativo, como muitos também estão plantando para vocês. Então, aqui no canal Papo de Vascaíno, você vai ouvir verdades, você vai ouvir situações bem enfáticas daquilo que realmente é o Vasco da Gama, mas sem querer ludibriar você, como essa situação do Grego, essa situação de que o Vasco vai virar associativo. Então, essas situações, como ontem, né, se eu não me engano, teve um outro determinado canal que fez uma entrevista com o Sapinto para perguntar da época dele do clube, e eu, sinceramente, não entendi muito bem, porque não foi uma passagem muito boa, então não vejo motivo para entrevistar um cara que não teve uma passagem tão boa, a não ser que ele veio exatamente para contar sobre os defeitos que tinha o CT Moacir Barbosa, dos 5 meses que ele ficou sem receber no período, que ele não tinha jogadores que quiseram queimar ele. Então, assim, tudo isso acaba atrapalhando o Vasco nesse momento. Ah, Léo, o Pedrinho está certo? Não, tem muita coisa que eu acredito que o Pedrinho está errado. Inclusive, manter o Daniel Félix com essa preparação física do clube. Né? O Daniel Félix, para mim, não é o preparador físico, não é o coordenador de performance que o Vasco precisa, e nem o coordenador de performance que o Vasco deseja, a não ser que seja o coordenador de performance que o Vasco possa pagar. Ponto. Aí a gente vai ter que engolir, porque não vai achar outro no mercado do mesmo nível. Né? Lembrando que o Diego Pereira queria ficar no Vasco, e o Vasco não o quis. A realidade é essa, a diretoria do Pedrinho não o quis. Então, assim, olhando o cenário do Vasco, a gente tem um técnico que, a princípio, é um técnico retranqueiro, né? Mas eu não vou julgá-lo antes de iniciar o Brasileiro. Quero ver como é que está essa formação, como é que ele montou essa situação, apesar de me preocupar muito o jogo contra o Boa Vista e o Maricá, que foram jogos treinos, e feitos em 120 minutos. Então, o time do Vasco só consegue virar na segunda etapa, que são os últimos 60 minutos, e com muita dificuldade, por sinal. Então, isso me preocupa muito diante do contexto que o Vasco está vivendo hoje. E, além disso, a gente tem que aguardar maiores informações. A gente não pode chegar aqui ao Léo colocando essas informações de forma geral. Mas eu quero saber de você, torcedor vascaíno, ao final desse vídeo. O que você pensa? O que você quer para o Vasco? Você acha realmente, né, que o Vasco vai ser vendido ainda para algum investidor nesse primeiro momento? Eu acredito que esse ano não role investidor nenhum. Até porque esse imbróglio jurídico e a arbitragem tem que ser resolvida
junto à Justiça e, respectivamente, à FGV também. Mas, enfim, eu acho que o Vasco está tocando ali, recuperação judicial, está pagando credores, e o Vasco tem muita coisa, muito recurso que consegue trazer para dentro do clube, só que não são suficientes. E aí eu queria saber de você, torcedor, o que você acha? Qual o panorama que você pensa para o Vasco? Será que nós vamos passar na Copa, como algumas pessoas estão falando? Eu acho que as Copas vão complicar se a gente continuar da forma que a gente está fisicamente, porque a gente precisa de um jogo muito incisivo e muito físico. Se a gente conseguir movimentar essa parte física, eu acho que o Vasco tem um time bom para competir até ali, meio de tabela, né? 11º colocado, e sim, tentar lutar pelas Copas, que eu acho que é o maior objetivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, deixe sua opinião para a gente, tá? Ela é muito importante. E, lembrando em consideração para vocês, dizendo para vocês, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso cenário aqui, graças a Deus, cara, agora verdadeiro, uma câmera nova para vocês, onde a gente pode conversar. E a gente vai voltar com as lives também essa semana, tá ok? Então, fica ligado aqui no canal, porque a gente vai ter vídeo, vai ter live, e fica ligado também no canal Papo de Vascaíno, lá, tá? No Instagram, o @papo.d.vascaíno, beleza? Segue a gente, curte, compartilha, ajuda a gente aí a ficar conhecido, nosso trabalho ficar conhecido dentro do YouTube, deixa seu like, compartilha com a galera que é vascaína. Se concordar, beleza, se não concordar, também deixa o dislike e deixa sua opinião, concordando ou não com tudo isso que eu falei aqui. Mas, Vasco da Gama, panorama para esse ano, sinceramente, a verdade nua e crua é essa. O Vasco vai ter muita dificuldade, mas a gente precisa esperar para ver como é que vai se comportar nesse primeiro jogo do dia 30, né? O Carille, se mudou alguma coisa nesses 20 dias que, com os jogos de Maricá e Boa Vista, sinceramente, eu não vi melhora. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!